Boa noite, obrigada por todo mundo que me seguiu, que me acompanha aqui, né? E vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um dia espalhando a tua palavra e muito obrigada por tudo, por me ajudar a manter firme e eu vou tentar encontrar a melhor forma de fazer tudo isso dar certo. Muito obrigada, amém. Ontem foi o livro de Esther, né? Bacana. Agora começa o livro de Jó, que eu sei que é muito sofrimento, né? Meio triste, assim, pelo que eu vi. E tem uns 40 capítulos. Eu vou tentar ler uns 10 em 10. Cada uns 4 vídeos, mais ou menos. Né? 42. Vai dar mais ou menos 4 vídeos de 1 hora, né? Talvez. Vamos ver se eu consigo. Vai depender, né? De como que anda as coisas. Eu já li antes pra tentar ler melhor agora. E agora eu vou reler. Vamos ver se vai ficar bom. Livro de Jó. Jó e sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. E em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Ele era um homem bom. Foi injusto, né? O que aconteceu com ele. Vamos ver o que aconteceu, né? Satanás põe em dívida a sinceridade de Jó. Vale lembrar aqui que na Bíblia não é necessariamente aquele Satã, aquele demônio da cobra, né? A tradução para Satanás significa advogado. Então, perdão se você é advogado, né? Mas, enfim, é alguém que questiona Deus. Alguém que não segue. Ou advogado de acusação, né? Mais precisamente. Então, é alguém que está acusando Jó de que não é um Deus apostando como um demônio. Se você ler assim, dessa forma, tá errado. A forma certa é você entender que essa pessoa tá duvidando, sendo o advogado de acusação do Jó. Ele tá falando assim, tá vendo? Esse cara aqui, ó, tem tudo, só tem bênçãos, por isso que ele segue até eu. Agora, tenta tirar as coisas dele pra você ver. Então não é bem uma aposta como muitos dizem, né? Vamos ver aqui. Satanás põe em dúvida sincera a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veja também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. Quem rodeia e passa por ela são reis. Então ele é um rei. Ele é enfim, alguém com soberba de achar que pode ser um Deus. Então, manda chuva. É
advogado de acusação. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no seu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão em troca de tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e a tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser, com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e a riqueza. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e ele disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Eu só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer-lhe a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro. Os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só consegui escapar para trazer a notícia. E também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos e suas filhas estavam com medo, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer-lhe a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, que é um sinal de luto, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia de todo mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então, Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão em troca e toca nos ossos e na carne dele, para ver se não blasfemas contra a tua face. Então, o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Sentado em cinza, pegou um caco de barro para lhe raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu:
Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, tinham combinado de ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, cada um rasgando seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se e com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam que a dor era muito grande. Primeiro diálogo. A queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem deste dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que nela não se alegre nem os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Esqueçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos o sofrimento. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou com o aborto oculto, que eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque os miserável continua vivendo? Porque se concede luz ao miserável e a vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só inquietação. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o tematita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar,
você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os restos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles o colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o branido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra foi-me trazida em segredo, e meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobreviveram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci sua aparência. Um vulto estava diante de meus olhos. Houve silêncio. Eu ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que não são esmagados como traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro. São espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres? Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não podem se enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos, e apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam não chegam a vingar.
De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra o poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isso é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso, para o seu bem. A resposta de Jó. Por que prolongar a vida, se o fim é certo? Que ele deu a minha voz como uma tempestade, e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não é que me enche de amor.